Giane também, Maísa também. Alguém é Eu também. professor? Os professores não estão aqui ainda, né? Tudo bem, nosso diálogo são para todos, né? E a Maria Júlia é autista, a Dani, mãe atípica, é, e Oxe. vamos lá ter uma conversa. Eu vou tentar aqui Bem, meu amor. fazer o compartilhamento na tela para poder vocês acompanharem. Eu falei que hoje a gente podia estar de pijama, se precisasse, pelo horário, né? Tá todo mundo já cansado na sexta-feira. A gente poderia estar com o nosso cafezinho, com a nossa água, né? E por que que eu falei do café? Vou até contar uma coisa. O café, hoje eu estava ouvindo um podcast com um filósofo. Ele é muito legal. Ele é Lavando a Louça com o Yuri. E ele estava falando sobre a questão do café. Isso veio muito para minha mente. Por quê? O café em si, muita gente gosta, né? Eu gosto muito de tomar café. Tem pessoas que já não gostam. Eu gosto demais do café, mas tem uma coisa. Não é uma coisa assim totalmente aquilo que eu gosto, né? Assim, tudo que eu gosto. Em primeiro lugar é o que eu gosto. Mas o que ele estava falando a respeito do café é porque hoje em dia, no nosso dia a dia, o que que acontece? Nós deixamos muitas vezes de ter essa pausa, a pausa para tomar o café. Qual que é a nossa companhia que vai estar tomando café? Quem a gente vai estar trocando é, um diálogo, um bate-papo, um momento de descanso, tomando essa xícara de café. Então, o que importa muitas vezes não é nem a questão, quando a gente fala que gosta do café, nem sempre é o café em si, mas representa o nosso tempo de pausar, ouvir o outro, trocar experiência, trocar um dia a dia que a gente passou. Então, são os momentos de pausa, né? Vocês estão vendo aí na tela? Estão conseguindo ver o tema? Habilidades básicas Tá ótimo. na aprendizagem, né? E principalmente na aprendizagem de pessoas neurodiversas. Então, antes de ensinar os conteúdos, nós precisamos fortalecer as bases do nosso aprender. Então, eu vou até colocar aqui para vocês. Vamos ler aqui. Olha só. Se eu fosse ensinar uma criança a beleza da música, eu não começaria com partituras, com notas e as pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas, porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza precisa vir antes. Rubem Alves. Esse é um escritor também que ele esteve na minha vida durante a minha caminhada como pedagoga. Quando eu comecei a estudar pedagogia, Rubem Alves foi o meu escritor favorito. Ele começou a falar profundamente na minha mente e nas minhas emoções. Por quê? Por que que ele falava tanto? Eu fiz magistério, né? Eu era, naquela época que fazia magistério, os professores já podiam, trabalhar como, no ensino médio, a gente estudava e já se formava como professora. E nisso, com 18 anos, eu comecei a atuar em uma sala de aula como professora de alfabetização. Nesse interim, já foi quando veio a necessidade de começar a ter o curso de pedagogia como obrigatório, né? Então,
fiz o curso de pedagogia junto, né? Porque já estava acabando o prazo ali, logo já precisaria ser formada em pedagogia. Aí eu fiz aquele ProUni, passei pelo ProUni, consegui essa bolsa, consegui em a- várias áreas aí. Aí eu teria bolsa para ou medicina, ou é, direito, ou é, se eu não me lembro, se eu não me, comunicação e pedagogia. E como eu estava atuando e eu estava apaixonada pelo que eu estava fazendo, eu não tive outra escolha. Eu precisei fazer pedagogia, porque o meu tempo estava acabando, né? Então, a minha escolha foi assim, ousada, porque muitas pessoas hoje em dia querem correr atrás mesmo dos cursos que são mais patamar na sociedade, né? Mas eu comecei a pensar, que habilidades eu tenho? Eu já tinha essa ânsia de buscar em mim que habilidade que eu teria para poder executar. Mesmo com 18 anos, eu já tinha essa percepção. Se fosse direito, eu acho que eu não ia dar muito certo na questão do direito, porque eu tinha muita dificuldade em comunicar. Eu não conseguia comunicar, me expressar, né? E aí eu pensei, comunicação já daria mais certo, era uma coisa que eu gostava muito. Eu gostava assim, eu brincava de jornalismo em casa. Então, lendo, eu me sentia super segura. Agora, se eu tivesse que expressar as minhas emoções, expressar aquilo que vem da minha própria mente, eu era zero. Não dava certo. Eu ficava extremamente aflita, muito nervosa, muito ansiosa. Medicina, eu queria muito, porém eu fiquei pensando, gente, eu não posso ver sangue, eu tenho muita dificuldade. Quando for aquela aula lá de prática, eu acho que eu não vou conseguir. Quando eu tirava sangue, eu ficava muito nervosa, eu ficava branca e tudo isso. Aí foi onde eu realmente foi a opção da pedagogia por conta da minha atuação, que eu já estava atuando e eu estava amando aquilo, aquela minha prática, e eu queria fazer a diferença na vida de uma pessoa, nem que fosse uma ou duas, mas eu queria estar fazendo a diferença na vida. E eu estava vendo que estava fluindo. Eu peguei uma turminha ali, era, era, um, era uma escolinha muito simples, muito pequena, lá em Brasília, na Ceilândia, né? E nessa salinha eu comecei a alfabetizar na minha primeira experiência e a turma inteira estava conseguindo ser alfabetizada. Então isso me deu uma ânsia, uma vontade, um prazer. Então o que eu vou falar para vocês aqui hoje é aquilo que é uma experiência que eu vivi, que eu vivo atualmente e que eu amo de paixão. E por meio dela, pelas minhas experiências, eu fui aprendendo e caminhando junto. Aí, nesse caminho, né, veio para mim a psicopedagogia bem depois. Aí eu me formei em psicopedagogia, logo as especializações em neuroaprendizagem, aí as demandas foram vindo, a IABA, reabilitação neuropsicológica, por conta de ter vindo para Goiânia e aqui eu ter conseguido passar no concurso de Aparecida. Quando eu cheguei na sala, no dia da minha posse, imagine, olha só mais uma atuação ousada. Eu cheguei na minha posse, eu fiz a prova assim, eu não estava mais querendo muito atuar, porque eu tinha passado, como eu trabalhava em escola pública, particular, nessas escolas particulares, vocês sabem a tamanha exigências, né? E assim, no início, né, escola particular, a gente já sabe que não traz muito a questão de atender muito o público-alvo da inclusão. E eram poucos aqueles que chegavam com laudo, tanto que na época nem laudo quase aparecia, principalmente em escola particular, né? E chegaram, em algumas ocasiões, crianças que não tinham laudo, mas que vinham com necessidades educativas especiais extremas. E isso a gente não tinha um laudo. Eu fiquei em salas com crianças neurodivergentes sem laudo,
e que trouxeram alguns traumas. De como assim um trauma? Era o início da minha carreira, eu não tinha experiência, não se falava muito a respeito. Então, chegavam crianças que davam crises extremas em uma sala. E isso foi me deixando muito aflita. Eu ficava muito aflita ao ponto de um momento eu não querer voltar na escola. Então, eu tive muitas crises de pânico nesse momento. Foi entre 2010 para 2000 até 2014. Quando foi 2014, viemos para Goiânia, eu e o meu esposo. E aqui, ele abriu, comprou uma franquia e veio trabalhar aqui em Goiânia. E o que que aconteceu? Ele falou, amor, faz curso aqui. Eu, não, mas eu não quero voltar para a escola, eu não consigo. Eu estava afastada, estava muito doente, com depressão. E passei por uma situação de câncer na tireoide por conta desses estresses que foram extremos, né? Mas aí o que que aconteceu? Faz a prova só para ver como é que você está, como é que está o seu nível. Eu fiz a prova aqui de Aparecida. Aí foi quando eu passei. Aí, quando me chamaram para posse, vamos voltar agora para posse. Cheguei lá, no dia da posse. Imagina a situação. Eu cheguei na posse e falei: eu vim, mas eu não estou querendo ir para uma sala de aula. Aí ele ficou olhando assim: uai, então o que você está fazendo aqui? Aí eu, não, mas eu não vou conseguir ficar numa sala de aula com muitos alunos. Como é que a gente vai fazer? Mas eu vim para ver como é que é a posse, tem alguma outra opção. Aí ele falou, então vai lá para aquela salinha ali. Aí eu já fui, me enviou direto para uma sala da inclusão, ou seja, eu fui incluída na rede municipal de Aparecida de Goiânia, muito incluída. Chegando lá, era uma sala de professores que faziam a diferença. Eu encontrei uma professora lá, que era professora da inclusão, ela cuidava ali de toda a rede, né? E ela me atendeu com todo cuidado. Eu estava fazendo o tratamento pós-câncer, com fibromialgia, depressão, muita ansiedade e as crises de pânico. E ela, não, você, vamos lá, vamos trabalhar, tem possibilidade para você trabalhar. É, o que que você acha de você pegar um aluno como professora de apoio? Aí ela me ofereceu. Eu, uai, se for só um aluno, eu vou com toda certeza. Eu vou sim. Aí eu enfrentei o desafio. Aí ela escolheu, eu não tinha carteira de motorista, ela escolheu uma escola que era bem acessível para mim, que era próximo da minha casa, que eu não ia pegar muito trânsito. Lá eu consegui pessoas que me levavam, me traziam no início, até eu tirar minha carteira de motorista. E assim, eu digo para vocês que eu fui incluída na rede. Não sabia de nenhum diagnóstico que eu tinha, né? Somente a fibromialgia tinha sido o meu diagnóstico e a depressão. Mas trabalhando e vendo, eu fui começando a aprender e conhecer a respeito. E eu peguei um aluno com deficiência intelectual, o nível era grave, mas quando a gente se conheceu, foi amor à primeira vista. Parece que foi uma paixão que ele teve por mim e eu por ele. E disseram que ele era um aluno que não ficava em nenhuma escola. Eu não sabia, ninguém me contou o histórico dele. Eu fui como desafio. E aí a gente começou a trabalhar. E aí eu comecei a amar a educação inclusiva, a amar as crianças neurodivergentes e a aprender a respeito e conhecer e buscar. E isso se tornou o meu hiperfoco. O meu diagnóstico de autismo é agora recente, autista nível 1 de suporte, com superdotação em altas habilidades, fibromialgia, e sou, e assim, eu aprendi o que que é uma inclusão, né? Percebi tudo que eu passei lá no meu passado, nas minhas experiências, nas minhas situações. Agora sim eu reconheço e identifico por que determinadas situações aconteciam e eu não compreendia. E quando a gente abre e fecha um diagnóstico, tudo muda, tudo se transforma, a gente começa a entender melhor, né?
E essa é a importância da gente ter os nossos alunos da escola, os pais, buscarem sempre a avaliação, compreender o seu filho, saber a individualidade deles, para com que eles se conheçam mais e comecem a respeitar as suas limitações. Porque eu sou do tipo, por exemplo, o autista nível 1 de suporte, ele costuma ter a questão do hiperfoco. O hiperfoco é tão extremo que ele esquece do corpo, esquece da saúde, esquece de tudo. E isso, vez ou outra, eu preciso estar me policiando, porque quando eu hiperfoco, eu quero fazer aquilo tudo com perfeição, com organização, da melhor forma. Mas aí o corpo vem e pede: olha, não é desse jeito. Para um pouco, respeita, dê pausa, respira, pense em alguma estratégia aí para você não parar, entendeu? Então, essa é a minha apresentação, né? E hoje eu estou na rede, porém estou de licença médica mesmo, por conta foi quando eu fechei o meu diagnóstico, estava com burnout no autismo, né? E estou voltando agora aos pouquinhos. Estou sendo acolhida novamente por todos, né? É, no meio dessas palestras, né? Na clínica que a gente atende, eu junto com a Larissa, a gente tem uma clínica Voi Alto ali em Aparecida, que fica próximo do Buriti Shop, estamos atendendo lá. Ela me ajudou muito nessa questão de não desistir, de continuar, mesmo passando por todas essas situações. Nós estamos lá atendendo as famílias e tentando fazer com que a inclusão funcione de fato, né? Porque incluir é uma coisa, receber os alunos na escola, todo mundo pode receber, mas e integrar? E incluir e atender de fato, integrar eles ali, né? É, a gente sabe que é uma realidade, que muitas mães estão vivenciando, estão passando, e que a nossa que seja uma missão, que é fazer com que a inclusão aconteça e que a gente faça esse trabalho acontecer, é, integrando pais, famílias, os educadores, é, e os demais especialistas unidos, né, no PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. Ele só acontece, a inclusão só acontece se todos estiverem trabalhando juntos e integrar de fato, não colocar apenas no papel, mas a gente fazer com que aconteça, certo? Então, aqui, a minha palestra hoje vai ser assim, um diálogo que a gente vai ter. Então, em alguns momentos, se vocês puderem, pode aparecer aí na tela. Quem puder integrar, falar no chat, responder, tá bom? Porque eu gosto disso. Eu não sou muito daquela que fala, não. Só quando eu contei minha história aqui. Mas, assim, eu gosto muito de trocar as nossas experiências, tá bom? Então, o objetivo da aula é: hoje você vai aprender o que são habilidades básicas, por que elas são essenciais para aprender, para a aprendizagem, como desenvolver elas no nosso dia a dia e as estratégias práticas para utilizar em casa e na escola. Então, coloca aí no chat para mim, quem quiser responder. Qual é o maior desafio que o filho de vocês estão enfrentando hoje? Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui, mas aí depois eu acho que eu não consigo visualizar as perguntas, mas aí vocês colocam aí, que aí depois vai ser até bom para a gente fazer troca lá no grupo. Quem ainda não está no grupo do SOS, entra, porque todo dia a gente coloca conteúdos novos lá. A gente está levando muitos materiais, anexando materiais e dando esses cursos gratuitos aí para as famílias e para os profissionais da educação e da saúde também. Vamos pro café? Eu tô no chá, viu, gente? Café essa hora não dá, né? Certinho, então. Então, coloquem aí no chat qual o maior desafio que o filho de vocês está enfrentando hoje, que a gente sabe que são muitos desafios. Não só eles, como as mães, e também a gente sabe que os professores
também enfrentam muitos desafios, porque os professores também não estão preparados. Eles receberam o boom das crianças neurodivergentes nas escolas. Está tendo uma sobrecarga muito alta, uma demanda muito alta. Então, imagina salas lotadas com mais de 45 alunos e mais de quase, às vezes, tem 8, 7, 10 alunos neurodivergentes dentro de uma sala de aula. Então, os professores também estão enfrentando muitos desafios. E a gente precisa o quê? Estar unidos para poder fazer troca e tentar fazer auxiliar nesse suporte, né? Fazer essa troca entre pais, entre as famílias, os pais com os professores com os pais, os profissionais com a rede, né? E fazer essa troca para poder a gente caminhar e fazer fluir. Então, quais são as habilidades básicas? As habilidades básicas que preparam o nosso cérebro para aprender são a atenção, né? A comunicação, a coordenação motora, a organização, a autorregulação emocional e as habilidades sociais. Sem elas, a aprendizagem acadêmica fica bem comprometida, né? O que que acontece? Se a gente não desenvolve, se a criança não desenvolve atenção, né, a habilidade da atenção, a memória dela vai ser prejudicada. Se ela não exerce a comunicação, como que ela vai conseguir comunicar com o seu colega, ou pedir uma ajuda, né? Pedir um socorro, pedir para o professor aquilo que ele não está entendendo, compreendendo. Então, tem muitas crianças, principalmente as crianças neurodivergentes, elas, muitas não verbais, que por meio de algumas estratégias, a gente estimulando as habilidades da comunicação, elas vão conseguir. Às vezes não é só a fala que a criança comunica, ela pode se comunicar por meio de imagens, por meio de gestos, por meio de ações. Então, tudo é trabalhado. E, principalmente, as crianças neurodivergentes são aquelas que têm as dificuldades nessas habilidades da atenção, da comunicação, da coordenação motora, a organização, a autorregulação emocional e as habilidades sociais. Um erro comum. Muitos profissionais, eles querem, e os pais também, querem focar apenas no conteúdo. Por exemplo, na clínica, com essa fala, meu filho não está sabendo ler, meu filho não aprendeu a ler e escrever. E às vezes os pais querem que a criança com 5 anos, 4 anos, já esteja lendo e escrevendo, né? Existem aquelas que têm as altas habilidades de superdotação que vão conseguir ler e escrever muito rápido, né? Precocemente, e pode ser autista também, né? Mas muitas vão demorar, vai levar um processo para aprender lá nos seus 11 anos, 12 anos de idade, né? Se ela estiver dentro do público-alvo da inclusão, com uma avaliação, a gente compreendendo quais são as demandas e as habilidades que ela precisa ser estimulada, a gente desenvolvendo anteriormente essas habilidades, aí sim, a gente vai conseguir focar no conteúdo, vai conseguir ensinar matemática, é, história, geografia, português, leitura, escrita, a caligrafia. Então, não são conteúdos que a gente precisa focar inicialmente. Então, a gente precisa estimular outras bases das funções da cognição, né? Então, muitas ignoram essas bases. Um exemplo, queremos que ela escreva, mas não consegue manter a atenção ou controlar o corpo, né? Por exemplo, quem de vocês aí, mãezinhas, né, ou professores, alguém já viveu isso daí? De crianças que vocês queriam logo que aprendesse, né? Ou que são aquelas que ficam ali na sala, desregulada, puxando o cabelo do coleguinha, implicando com o outro, mexendo ali no objeto, girando um objeto, desenhando no caderno, né? Então, muitas dessas crianças estão ali fazendo esses movimentos, né? Para ela poder conseguir se concentrar.
para ela poder manter o foco e a atenção, né? Muitas vezes elas precisam desse movimento, estão exercendo esses movimentos. E por meio deles, a gente compreendendo, nós vamos aprender a desenvolver e regular essa emoção, compreender o que está acontecendo com ela de fato, para que essa criança mantenham a atenção e a aprendizagem comece a fluir. Mas as habilidades principais e básicas precisam ser estimuladas anteriormente. E a gente vai falar sobre cada uma delas, tá? Para vocês entenderem melhor. Exemplo da atenção na prática, né? Antes de planejar, observe e registre. Na atenção, temos várias atenções aí. Para a gente desenvolver a aprendizagem, nós precisamos que desenvolver a atenção. Muitas crianças hoje com índice de déficit de atenção, do TDAH, a gente está vendo aí um boom de crianças com TDAH, um boom de crianças aceleradas, um boom de crianças desatentas, dispersas, né? Agora imagina as crianças TEA, que têm processamento sensorial comprometido, né? Sensibilidade auditiva, visual, tátil, né? E as demais. Imagina ela conseguir ter que harmonizar todos esses comprometimentos para que a atenção dela aconteça, né? Então a gente precisa ser mais empáticos como profissionais de educação, ser empáticos nessas situações, quando essa criança está muito desregulada, né? Ter essa afetividade, esse afeto de puxar, chegar perto da criança, compreender, conhecê-la, fazer a troca com os pais, fazer uma anamnese inicial, compreender as individualidades dessa criança, TDAH, a criança com TEA, a criança dislexia, né, com dislexia e deficiência intelectual. Então, compreender primeiro quais são as necessidades, quais são o que desregula essa criança, né? O que está fazendo com que essa criança Sim. perca essa atenção. Então, conhecendo fica mais fácil para a gente poder fazer alguns estímulos, né? E nós, vocês, como mães, nós, como profissionais, nós podemos sim estimular em alguns momentos aí essa prática da atenção. Aí eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Na questão da atenção auditiva. Um exemplo, seguir comandos. Então, no momento que a criança estiver lá desatenta, né? Ou a sala você perceber que está muito desatenta, ou na hora que o pai ou a mãe está tentando ensinar alguma tarefinha, ou que ele faça alguma coisa ali, o que que você pode estar fazendo? Para um minuto, pede para ela repetir algumas ações que você faça, chama a atenção dela, bate palma, se ela gosta de palma, né? Pula, senta. Então, seguir o comando. Isso são exercícios que faz com que a criança seja estimulada auditivamente, por meio de palma, ou pulando, ela vai estar sentindo o seu corpo, né? Sentando. Aí vem o jogo do som, identificar um barulho, pode usar a venda, né? Use a venda nos olhos, coloque o ruído. Que som é esse? Que som é esse? Que som é esse? E ela vai te explicando. Se ela não é verbal, ela vai te apontando, você usar sempre imagens para ela poder estar te mostrando as imagens da sequência do que ela está ouvindo. Então, isso vai estimular a atenção, porque as crianças com excesso de telas, hoje elas estão visuais, o excesso de telas muito rápido, acelerado, isso também está sendo uma dificuldade muito grande na questão da atenção das nossas crianças. Como que elas vão conseguir ficar atentas em uma sala de aula? Como que elas vão ficar atentas para fazer uma atividade em casa, né? Escolar. Se a gente não estimular a prática da atenção, essa criança a cada dia vai perder muitas habilidades aí para a gente alcançar a atenção. Então vamos lá para a prática mais um pouquinho. Jogo do som, né? Repetir a sequência de palavras ou sons. Então, vocês podem fazer uma listinha de palavras e repete. Bola, bola e caderno. Aí ele vai repetir bola e caderno. Bola, caderno, tesoura, né?
Palavras simples, pato, tatu, balão, né? E a criança vai repetindo para ela poder manter a atenção e ouvir você, olhar para os seus lábios e manter esse jogo da atenção. Vamos lá agora, é música com gestos. Eu vou dar só a lista, depois vocês vão ter essa lista que aí vai auxiliar, né? Vocês a terem esse repercussão de ações para poder executar. Então, músicas com gestos, são aquelas brincadeiras antigas que a gente fazia também quando era criança, né? Na nossa infância, que é totalmente diferente da infância dos nossos meninos de hoje. Histórias curtas com perguntas simples, ou seja, lembra daquelas perguntas que a gente falava que na escola era o decoreba, né? É, Paulo foi ao mercado, comprou farinha, abacate e banana. Depois ele passou na farmácia e comprou um remédio para a mãe dele. Aí tá. Aí, ou seja, no início também coloca um título, né? Você fala um título. O caminho do Paulo, o trajeto que o Paulo fez. Aí as perguntas básicas. Qual o título do texto? Aí ele vai te responder, né? Para onde o Paulo foi? Né? O que que ele foi fazer? O que ele comprou? Então, aquelas perguntinhas chaves que a gente tinha que memorizar, isso estimula muito a nossa prática da atenção. E se vocês estimularem isso oralmente com os filhos de vocês, vai auxiliar muito nessa repercussão da prática da atenção, para eles saírem um pouco mais das telas, um pouco mais das atividades que não faz com que eles parem um minutinho para poder estimular essa cognição. Vamos agora para a atenção motora, né? Então, tá vendo que a atenção, a gente consegue trabalhar a prática da atenção em vários aspectos? Então, a atenção motora, imitar movimentos, né? Circuitos simples, andar em cima de uma cordinha, andar numa linha, pular a linha, é, jogar uma bola, caminhar um pouquinho numa linha, depois com a bola jogar na cestinha. Então, vocês podem fazer os circuitos para ela manter a atenção e a sequência do que ela precisa fazer. Os jogos de equilíbrio, que seria também parecido com esses, né? Pular quando ouvir a palavra-chave. Um exemplo, toda vez que eu falar a palavra abelha, vocês vão precisar vão precisar pular, né? O macaco, aí vão precisar pular. Aí tá, aí começa a falar várias palavras, ou nomes de animais, né? Elefante, cachorro, vocês falem uma lista. Elefante, cachorro, tatu, coelho, macaco. Aí no macaco eles têm que pular, entendeu? Para manter essa atenção. Jogos de equilíbrio, pular quando ouvir a palavra-chave, siga o mestre. Quem é que não conhece o jogo do Siga o Mestre, né? De comandos. Então, olha só as brincadeiras simples que a gente fazia na nossa infância e que a gente deixou de executar e que desenvolve tanto as questões da atenção, tanto atenção auditiva, atenção de comandos, atenção de motora, que é o mestre mandou que você vá lá na cozinha e pegue farinha. Aí ele vai lá e tem que pegar, né? Ou o mestre mandou ir lá na sua mãe e dar um beijo. Aí a criança tem que ir. Lembram dessa brincadeira? Quem se lembra, dá um oizinho aí. Ou então, ok, lembro sim. Lembra dos jogos aí que vocês faziam. Atenção com a rotina. Esse daqui é muito importante, principalmente para as nossas crianças neurodivergentes, que são visuais. Elas aprendem muito por meio das imagens. Então, quando a gente vai trabalhar é, a- as rotinas do dia, que tal a gente fazer o checklist de tarefas, né? Toda vez o que ela fez, marca lá ok, ou coloca as figuras, né? As figuras, as imagens, o que vai acontecer no dia, a rotina, e tudo que ela fizer, você vai dando o checklist ali, o check-in, né? Coloca o rostinho, o sorrisinho, cumpriu a tarefa, cumpriu a tarefa.
A rotina visual, né? Sempre com um passo a passo do que vai acontecer, isso auxilia na previsibilidade para diminuir a ansiedade, ela saber tudo que vai acontecer. Igual eu coloquei aqui para vocês no início da aula, eu não coloquei lá quais são os objetivos, o que que a gente vai aprender. Isso diminui a nossa ansiedade, porque a gente já sabe o que que vai acontecer passo a passo, né? É igual quando você vai sair com o seu filho para um o cinema, ou quando vai sair com o seu filho para o shopping, né? Você vai explicar o passo a passo, se puder visualmente, mostrar as imagens. Olha, você vai precisar tomar um banho, vai precisar se arrumar. Depois que se arrumar, nós vamos entrar no carro. Depois que entrar no carro, nós vamos com o carro até o shopping. Chegando no shopping, nós vamos precisar andar na escada rolante, vamos subir, né? Aí a gente vai tomar um sorvete primeiro. Depois do sorvete, nós vamos comprar o sapato que você queria, né? Ou então vamos comprar os materiais da escola que precisava comprar. Mas quando a gente finalizar de comprar os materiais, nós vamos passar em outras lojas, mas não vai poder comprar outras coisas. Entendeu? Então, dá previsibilidade do que vai acontecer. E depois que a gente passar por esse lugar, nós iremos voltar para, vamos fazer um lanchinho e depois nós vamos entrar no carro e vamos embora para casa, ou no ônibus, e assim cada um na sua história. Então, uma rotina traz a previsibilidade, faz a criança ficar menos ansiosa, né? Para trabalhar também a atenção, porque aí ela vai conseguir seguir o passo a passo, vai manter a atenção vai trabalhar a atenção e automaticamente a memória, porque vai estar estimulando. Você já contou para ela o que vai acontecer. Aí, quando estiver acontecendo, ela vai estar exercendo a prática da memorização que ela teve, né? E marcar as tarefas concluídas. Então, ela tem uma quantidade de tarefas a fazer. Vamos lá? Vamos escrever ou na agenda alguma coisa, a listinha? Ou vamos fazer o desenho do que precisa ser feito, né? Quais são as tarefas que ela concluiu, ou aquele mural também das tarefas a serem feitas, arrumar a cama, escovar o dente, tomar banho. Então, são as práticas do dia a dia que a gente trabalhando a rotina visual, essa habilidade vai trabalhar a atenção, a memorização e automaticamente depois, aí sim a gente vai conseguir trabalhar essas outras habilidades que são as habilidades mesmo da aprendizagem cognitiva mais intensa, né? Os conteúdos em si. Atenção com um tempo curto. Por exemplo, as crianças neurodivergentes costumam ter um tempo de espera muito menor do que uma criança típica, né? Então, por isso que essas crianças têm a necessidade de sair um pouco mais da sala de aula, né? Beber água, sair para beber água, né? Ter uma pausa. Então, nesses intervalos, se possível, os profissionais, os professores fazerem isso, né? Fazer essas pausas aí, de vamos fazer uma regulação sensorial, vamos fazer uma brincadeira nesses intervalos, né? Viu que a turminha já está em movimento, já tá, os meninos já estão ali, um puxando o cabelo do outro e está conversando muito. Vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos, vamos respirar, todo mundo? Respira. Ou então, vamos fazer um alongamento, né? E assim também em casa, a mesma coisa pode acontecer em casa. Então, quando você vê que a criança está começando a mostrar alguns sinais que pode entrar em uma crise, vamos tentar mudar o foco dela para outra coisa, né? Levar ela para outro foco, certo? Então, o trabalho é constante, a gente não pode ser só um trabalho de escola, só um trabalho de casa. Precisa ter essa união para a gente poder trabalhar e fazer com que essas crianças se desenvolvam e desenvolvam essas habilidades aí que elas necessitam. E assim tem um tempo, atenção com um tempo curto, né? A pausa sensorial também, que eu falei. Vamos apertar também, ó. Vamos apertar o bracinho. Essas pausas acalmam, relaxam a criança, né? Vamos passar a mão na cabeça, né? E assim ela vai voltando ao foco novamente. Atenção visual.
Quais são os tipos de atenção visual, né? As crianças maiorzinhas, né? O jogo dos sete erros, encontrar objetos escondidos em imagens, pode ser as menores também. Você pode mostrar a imagem e ela tem que procurar no quarto, né? Vai estar estimulando a atenção. Sequência de figuras, o que que vem antes, o que que vem depois. Isso auxilia, olha só a importância de trabalhar o que vem antes e o que vem depois. Vai auxiliar a criança a construir uma frase oralmente, porque ela vai ter noção de sequenciação, entendeu? Classificar por cor, tamanho ou forma. Então, vamos juntar todos os triângulos, vamos juntar todos os retângulos grandes, né? Vamos juntar todos os círculos pequenos, ou todos os círculos azuis. E assim ela vai classificando, mantendo a atenção. Mistura tudo, a gente faz o rastreamento, ela vai estar trabalhando o rastreamento visual e vai estar fazendo essas sequências aí, essas organizações que crianças atípicas gostam muito. Muitas têm muitos padrões de estar organizando, de selecionar, né? Classificar. Os quebra-cabeças, os pareamentos de imagem em imagem, né? Juntar o pezinho do tatu com a cabecinha do tatu, ligar o pezinho do tubarão, o pezinho do tubarão, imagina, o pezinho do macaco com a cabeça do macaco, entendeu? Então, sempre começar com poucas imagens e aumentar aos pouquinhos. A atenção com jogos. A gente trabalha a atenção por meio do jogo do dominó, o jogo da memória, o Jenga, o Uno adaptado, o bingo visual. Então, são joguinhos que às vezes a gente consegue adquirir, né? Bem simples que podem ser trabalhados aí nesse aspecto da atenção. A atenção e a autorregulação, que é onde vocês vão trabalhar a respiração guiada, ele vai ter a pausa. A cada, vamos lá, respira. Um, ó, você vai contar na sua mente até quatro. Quando chegar no quatro, você aí depois inspira. Ou então, assopra velhinho, né? Também é outra parte da trabalho que a gente pode desenvolver a autorregulação. Os alongamentos rápidos, apertar bolinhas sensoriais, massinha e os outros objetos que auxilia também nesses pausas de regulação. Então, se a criança está mostrando que está com falta de atenção, leva ela para outro momento, para um momento de autorregular, né? Ou um lugar, um ambiente que regule, que acalme, que faça ela respirar, que ela possa organizar, e assim ela vai sendo desenvolvida. Ideias em casa. Ah, também para atenção, para a gente trabalhar. Ensina elas a ajudar a pôr a mesa, né? Seguindo as instruções. Então, coloca lá o passo a passo. O que que precisa pegar primeiro? Ah, é aquele soplar, aqueles paninhos, né? Os paninhos de crochê que as mamães fazem. Primeiro é eles que a gente coloca. Aí, segundo passo, vamos colocar os talheres. Terceiro, pegar o copinho. Quarto, pegar o guardanapo, colocar o prato. E ensinar o passo a passo e isso estimular dia após dia. Ela vai praticando a atenção, vai tendo uma sequência, né? E sempre nesse padrão de sequência, para poder estimular a atenção e, consequentemente, a memória. Separar roupas, já pode também, dependendo da idade, vocês já começam a estimular para trabalhar a atenção, organizar os brinquedos e preparar os lanches simples. Comunicação. Vygotsky fala assim, ó. É na relação com o outro que o sujeito se desenvolve. E isso, assim, é chave para a gente trabalhar, principalmente com as nossas crianças neurodivergentes, né? Muitas delas, na realidade, mostra a questão do bullying, né? Escolar. Larissa falou sobre uma palestra agora, falou sobre o bullying, as necessidades aí, as dificuldades que as nossas crianças enfrentam. E eu também frisei lá um dia que não só as crianças TEA, mas até mesmo as crianças com altas habilidades de superdotação. Por isso que elas fazem parte também do público-alvo, né, da inclusão,
porque elas costumam se isolar. As crianças, muitas não falam a mesma linguagem que ela não tem o mesmo interesse com o mesmo assunto do outro, porque a mente dela é totalmente diferente, a idade cognitiva é totalmente diferente. Então, é uma criança que vai querer ficar lá com às vezes, a diretora conversando, né, com os adultos, vai se isolar mais, não vai conseguir ter essa comunicação com os seus, né? E a gente precisa fazer um trabalho voltado para essa interação. Essa interação é primordial, porque as nossas crianças estão sofrendo, as nossas crianças estão indo para um índice muito grande de suicídio por conta dessas situações, porque elas estão isoladas, elas não estão sendo pertencentes ao grupo, né? E a gente precisa pensar muito sobre esse assunto. É um assunto, assim, que a gente precisa trabalhar em uma esfera muito grande, espalhar, né? Espalhar mesmo a questão da comunicação, a interação social. E se ele não interage, se ele não comunica, também é outro fator que não vai auxiliar no processo de aprendizagem. Então, a gente precisa trabalhar o estímulo da comunicação para essa criança conseguir desenvolver a sua aprendizagem. Escreve aí a resposta, tá? O filho de vocês, filho, aluno, costuma pedir ajuda? Se frustra? Ele pede ajuda ou ele se frustra? Isso acontece até com os adultos, viu? Vocês também podem responder a respeito. Vocês conseguem pedir ajuda ou vocês se frustram? A necessidade do ser humano, lembra da xícara de café que eu falei para vocês? A xícara de café é a pausa, né? E nós estamos correndo. Nós estamos correndo, estamos deixando de pedir ajuda. Imagina aí vocês em casa, com os filhos de vocês. Filho, arruma a cama. Aí o filho tá lá com o celular. Aí, às vezes, o Todd, a criança Todd, né? Ela vai falar, não, que tudo é um não, né? Filho, arruma a cama. Não. Aí você se irrita, já briga, já grita. Aí essa criança vai se desregular, né? E tudo pode acontecer, né? Agora, o tempo da espera do café. Vamos mudar o assunto. Se você fala, filho, arrumar a cama, tem um tempo de espera, porque ele tem um tempo de espera. Aí ele vai lá, depois de muito tempo, ele arrumou, do jeitinho dele. Às vezes você vai reclamar porque ele arrumou do jeitinho dele, né? Você vai brigar porque ele arrumou do jeitinho dele. Ah, esse menino não arrumou direito, faz tudo errado, né? A gente tem que ter muito cuidado. Temos que ter o nosso tempo, temos que esperar o tempo deles. E eles precisam se sentir seguros para poder pedir ajuda, né? Eles precisam se sentir seguros para poder falar o que está sentindo. Na hora da tarefa escolar, ah, esse menino não aprende a ler. Como que é B mais A? B e A. B e A o quê? Como que fica? Como que fica? Aí a criança já vai ficando nervosa, desregulou. A gente precisa do nosso tempo de espera. Nós precisamos do tempo de espera. Cada criança tem um processamento diferente do outro. Alguns têm um processamento muito rápido e outros têm um processamento lento. Então, eles demoram, né? Demora para pentear um cabelo, né? Demora para calçar um sapato, demora até o tempo de chegar a conseguir, né? Calçar um sapato, né? Então, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua individualidade, né? E nós precisamos respeitar. E esse respeito começa em casa, começa com a família, né? Respeitar os seus, para que essas crianças se sintam seguras, para que elas possam aprender a pedir ajuda, né? E na escola, a gente pode também trabalhar isso daí. Muito precisamos trabalhar, né? A questão da comunicação. Então vamos lá. Oferecer escolhas.
Objetivo: estimular a comunicação funcional, reduzir a frustração. Um exemplo em casa. Você quer suco ou água? Então, dê as opções para poder facilitar. Como ela demora o processo do pensamento, é mais demorado, oferece as demandas. Dê as opções para ela fazer uma escolha mais fácil. Ao invés de falar, o que que você quer, bebê? Aí ela ainda vai pensar, vai imaginar todas as seleções de tudo que ela gosta de beber para ela poder te dar resposta. Aí você não, faz diferente. Ofereça, dê as sugestões práticas. Você quer suco ou água? Aí vai ficar fácil para ela te responder diretamente. Se possível, mostrar a imagem, né? Mostrar os copos ou a imagem, ou o que você puder também. Exemplo na escola. Você prefere começar pela atividade de pintura ou atividade de colagem? Certo? Então, são opções que a gente dá para poder a criança começar a comunicar, começar a falar palavras-chave. Então, suco ou água? Ela vai falar suco, água. Atividade de pintura ou atividade de colagem? Colagem, pintura. Ela vai estar te respondendo. Então, você faz as perguntas. Não espere só ela ter essa iniciativa. Então, você seja um ofertante. Oferte a comunicação. A criança, ela comunica mesmo sem falar, apontando, olhando e escolhendo, certo? Uso de imagens. O objetivo é apoiar a compreensão e a expressão. Exemplo em casa. Use imagens para comer, brincar, descansar. A criança aponta a imagem para se comunicar. Um exemplo na escola, o quadro de comunicação com as figuras. O quadro do banheiro, da ajuda, do lanche, da pausa. A imagem, ela substitui ou complementa a fala, certo? Então, ela auxilia vocês usarem sempre as imagens aí oferecendo para ela. Aí sempre oferece a imagem, fala o nome da imagem para ela poder verbalizar e começar a prática da fala. Incentivar os pedidos. Ensinar a pedir ajuda em vez de se frustrar. Um exemplo em casa. Espere a criança demonstrar dificuldade e modele. Fala assim, ó, me ajuda quando ela quiser alguma coisa, né? E você vai modelar. Me ajuda. Se ela não verbaliza, aceite o gesto ou imagem. Aí mostra a imagem de ajuda, certo? Os exemplos na escola, ensinar frases funcionais. Você me ajuda, por favor? Não entendi. Pode repetir? Nem que você fale e ela repita após a fala, para ela começar a trabalhar essas ações funcionais. E sempre fazer um reforço, né? Quando ela tentar pedir parabéns, assim mesmo, ela vai se sentir mais conforto, né? Vai se sentir pertencente, vai sentir que ela está sendo ouvida. Pergunta para reflexão. Seu filho ou aluno consegue pedir ajuda ou se frustra antes de tentar se comunicar? Coloca aí no chat para a gente depois saber, tá bom? Toda tentativa de comunicação, ela deve ser valorizada. Não espere a perfeição, mas espere a intenção. Nem que ela use a última palavra da frase. Ela está trazendo funcionalidade. Ela está começando a articular essa comunicação. E isso é muito importante. Queria colocar. Depois eu coloco um materialzinho para vocês. A outra habilidade aqui, ó, que a gente pode, que precisa ser desenvolvida é a habilidade da coordenação motora. Então, não posso já cobrar a criança a segurar no lápis, né? Se eu já dou um lápis para ela, ela pode se frustrar. Então, a gente precisa desenvolver a habilidade motora, né? O corpo primeiro, ele que é igual Piaget fala aí, ó, o corpo é o primeiro instrumento da aprendizagem, né? Jean Piaget desenvolveu aí a teoria do sensório-motor, né? O desenvolvimento sensório-motor e outras teorias que falam muito sobre a questão
do corpo, do movimento, né? Da motricidade. E isso é importante a gente desenvolver. Imagina, olha só, se a criança não consegue desenvolver a capacidade de abrir e fechar a mãozinha, pensa quando ela vai for fazer continhas. Lembra que a gente utiliza a mão, a gente utiliza o corpo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Cinco mais um, quanto que dá? Aí ela vai fazer com a mãozinha. Se a criança não tem essa articulação, ó, a gente precisa trabalhar a habilidade motora inicial, né? É pegar, rasgar o papel, é abrir e fechar a mãozinha, né? É bater palmas, é contar os números. Isso já é mais difícil, segurar os dedinhos assim. Tanto que inicialmente vocês percebem que ela mesma vai segurando os dedinhos assim para poder tentar contar, né? Então precisa ser estimulada a coordenação motora. Para depois que essa é a ampla, é o movimento, é levantar os braços, é fazer círculo, né? Na hora da pausa, se for um professor na sala de aula, viu que as crianças já estão mais agitadas, pega elas na fila, anda com elas em torno da escola. Ó, repete com a professora, faz igual. Levanta, baixa a mãozinha, mexe a mãozinha assim, bate na cabecinha, é, vira o bracinho para o lado, vira para o outro, bate o pezinho. Vamos pular agora, igual o coelhinho. E assim vai sendo estimulada a coordenação motora. E é por meio desse corpo, ela vai sentir, ela vai se sentir para poder as capacidades da aprendizagem fazer acontecer futuramente. Então, essa habilidade é primordial a gente desenvolver para depois começar a ter a pega do lápis, cortar com a tesoura, né? Antes de cortar com a tesoura, eu não posso já trazer uma tesoura para a criança, ela precisa primeiro ó, rasgar o papel, né? E assim a gente vai estimulando. E outra, coordenação motora, como que a gente pode desenvolver também na prática em casa, né? É vestir a blusa, né? Tentar vestir a roupinha, calçar o sapato, a escovação do dente, o pentear o cabelo, né? No grupo a Dani colocou essa semana lá até estimulação de como vai lá para o movimento do desfraude, do limpar o bumbum, né? Aí tem as atividades, né? Coloca um papelzinho ali com um plastiquinho, aí passa o papelzinho para limpar, aí ela vai aprendendo essa habilidade, né, do movimento. Primeiro você modela, ensina o movimento com ela, e assim automaticamente ela vai começando a fazer individual, para poder ter essas capacidades de habilidades básicas, né? Do usar o banheiro sozinho, escovar os dentes, pentear o cabelo, conseguir lavar o rostinho, tomar o banho, né? Usar a esponjinha, se esfregar. E muitas vezes os pais e as mães que não usam mais o tempo da espera do tomar o café, não têm tempo, querem fazer, estão fazendo tudo muito correndo por conta também do uso excessivo de telas, que faz com que muitas mães deixam de passar, priorizar alguns momentos com os seus filhos, né? Muitas vezes não espera, não deixa a criança tentar fazer do jeitinho dela. Então, estimula primeiro, deixa ela tentar primeiro tomar o banho, né? Nem que você, no final, você faça a limpeza no final para ela ficar limpinha, mas antes deixa ela tentar do jeitinho dela, né? Deixa ela servir, se alimentar, se sujar na hora de comer, né? Sujar a boquinha, na hora de segurar a colherzinha. Não tem problema ela se sujar no primeiro momento, né? Ela está aprendendo, ela está aprendendo, a aprendizagem acontece por meio dessas habilidades. A organização, né? É outra habilidade que precisa ser estimulada. Como que a gente desenvolve as habilidades de organização? Muitas crianças, como forma de autorregulação, né, elas entram no processo de organização em excesso. Aí é onde a gente vê as crianças ter
alinhando os brinquedos, né? As crianças têm, é, organizando até as cores do lápis de cor, elas estão organizando como uma forma de regulação sensorial, regulação e estímulo, né, para ela se acalmar. Então, muitas vezes elas estão fazendo isso tentando se compreender, tentando compreender ali o mundo, né? E essa organização também precisa ser estimulada para que ela consiga criar uma frase, pedir ajuda, conversar com o outro, porque início da história, o meio e o fim. E se a gente começa a estimular esse processo de organização em casa, vamos arrumar aqui a casa, o seu quartinho. Primeiro passo, o que que tem que ser feito para arrumar a cama, né? Como que arruma a cama? Primeiro você vai ter que dobrar a coberta, depois você vai ter que juntar as almofadas no cantinho, depois puxar o lençol. Ensine isso por meio da historinha social. Olha só o modelinho aqui, esse aqui é de como organizar a mochila. Então, os exemplos da mochila. Então, o que que precisa para organizar? Então, esse aqui já é um passo bem mais além, depois que a criança já está maior, né? O menor é calçar o tênis, se arrumar, escolher a roupa e tudo, se possível, a gente utilizar as imagens para essas crianças compreenderem melhor visualmente e seguir o passo a passo. E na criação de histórias. Contar uma história para a criança é fundamental. Por isso que precisa usar sempre livrinhos de história, porque a criança vai tendo noção. O que que acontece no início? Quem são os personagens? O que que aconteceu depois? Após você contar a historinha, você vai ficar perguntando: E agora? O que que aconteceu? E depois, o que que aconteceu?" Ela vai trabalhar a comunicação, vai entender o processo de organização, início, meio e fim, para depois, quando ela for fazer uma comunicação, ela conseguir também organizar essas ideias no papel ou também na forma de linguagem. As práticas, né? Então, na organização, checklist visual, um exemplo, guardar os materiais. Ou outro exemplo, separar por cores determinados objetos, né? Ou as roupas, ou os brinquedos. Tudo isso auxilia nesse processo de organização. São alguns exemplos. Depois eu vou mandar para vocês alguns outros materiais, tá? Que podem ajudar. Pergunta: quem aqui de vocês, mães ou professores, usa rotina visual? Coloca sim, eu uso rotina visual. Ou não, ainda não uso. Ou se querem usar, eu quero usar futuramente. Tá bom? Interage aí, que depois eu quero ver as perguntas de vocês e as respostas. Aliás, as respostas, né? Que eu estou fazendo sempre perguntas para vocês. Dawson Guer, ele falou, ele trabalha muito com a questão das funções executivas na infância. Crianças neurodivergentes, principalmente crianças TDAH, TEA, têm uma baixa frequência na organização e na sequência das funções executivas, né? E isso aqui é um processo que a gente precisa estimular. E é por meio do processo de estímulo dessas habilidades, elas vão conseguir esses processos da organização. Então, aqui o exemplo de organizar a mochila, desmonte em passos menores. Pegar os cadernos, né? Ó, o passo primeiro. Vamos pegar os cadernos. Depois, vamos colocar tudo na mochila. Aqui está escrito estojo, que ficou no espanhol. Fechar o estojo, a mochila. Colocar tudo na mochila. Então, passo a passo. Então, se for o professor, né, ele vai demonstrar, ele vai fazer para ficar fácil. Então, primeiro, vamos pegar os cadernos? Mostrou lá na frente para todo mundo. Olha aqui, ó, vamos pegar os cadernos. Agora, vamos juntar eles. Pega a mochila de vocês. Vamos abrir o zíper. Vamos colocar os cadernos dentro. Fechou o zíper maior.
Vamos agora abrir o zíper menor, se for o caso. Coloca os estojinhos dentro, os lápis, e assim separar. Agora fecha e vamos colocar no ombro e vamos embora, entendeu? Então, sempre com imagens, sempre com as histórias sociais para auxiliar o passo a passo do que vai acontecer. Aí vocês vão demonstrar, vão fazer junto. Aí, com o tempo, vai reduzindo esse apoio, né? Ela vai fazendo sozinha. Durante a chegada, permita prática repetida em contexto real. Durante a chegada, o que que vocês vão fazer? Antes da aula, o que que nós vamos fazer? Aí depois reforce, né? E aí vai, assim, vai acontecendo. E depois, no final, sempre que a criança conseguir executar, faz o elogio. Parabéns! Ou você conseguiu uma fichinha. Ou você conseguiu um rostinho feliz. Vai colocando lá no muralzinho, né? Um mural de recompensas. Quando você adquirir 5 rostinhos felizes, você vai ganhar aquilo que você gostaria de ganhar. Então, esses estímulos auxiliam a criança tanto no tempo de espera, né, na questão da organização, na previsibilidade, estimula ela, ela tem recompensa. Imagina a gente não quer recompensa no final do mês, quando a gente trabalha? Nós, seres humanos, somos movidos assim, então temos que ter recompensas, né? E somos seres inteligentes. E os nossos crianças neurodivergentes são extremamente inteligentes e elas sabem que precisa de uma recompensa, né, para cada estímulo e aquilo que ela faz e que ela está fazendo com exatidão e executando, se esforçando, melhorando, precisa de um elogio, precisa de um reforço, precisa ser é, recompensada. Aqui tem a rotina de atividades por faixa etária para estímulo das funções executivas, né? Meninas, esse daqui eu vou deixar, porque eu vou mandar esse material para vocês. Aí tem aqui, ó, para criança de 6 a 11 anos e também tem para adolescentes, tá? Aí isso aqui depois vocês vão ter o apoio para acompanhar. Vamos um pouquinho mais para frente, que eu tenho uma coisa mais interessante também para passar. Porque senão o nosso tempo também vai muito, né? Muito tarde. Autorregulação é outra habilidade que precisa ser estimulada, que a própria criança, com o tempo, ela vai desenvolvendo essa habilidade sozinha, né? Por meio da autorregulação, ela consegue depois manter a atenção, o foco, a concentração, a memória e a aprendizagem se faz acontecer, né? Então, quando tem os primeiros sinais de desregulação, sinais de crises, a gente precisa evitar com que essa criança chegue a uma crise. Então, se a gente percebe que a criança está é, é, chegando a esse momento, ofereça, oferte. Tempinho de respiração, 2, 3, 4. Ou então, assopra a velhinha, né? Cheira a flor, assopra a velhinha. Cheira a flor, assopra a velhinha. Então, são exemplos lúdicos que faz a criança mudar o foco dela para essa autorregulação. Os objetos sensoriais, as massinhas, então mantenha aí em casa, ou um cantinho na sala de aula, os objetos que deixam essa criança, o seu filho, né, sensorialmente mais organizado, mais regulado, mais calmo, mais tranquilo. Então, de que forma? Ah, meu filho, ele gosta de uma almofada, né? Vou abraçar, vou deixar as almofadas para ele abraçar nesse momento, né? Ah, o meu filho gosta de ficar pegando no meu cabelo. Aí ele vai pegar no meu cabelo, nesses momentos de autorregulação. Na escola, ele gosta, aí leva a massinha para lá, para ele usar nesse momento, né? Pega a massinha, apertar a geleinha ou a bolinha, né? Apertar os bracinhos, né? Para ela se acalmar. Ou o cantinho da calma, né?
Quem sabe, cada uma de vocês, até quero perguntar também, quem de vocês, mãezinhas, tem um cantinho da calma em casa? Reservou um cantinho? Ou um lugar que o filho de vocês fica escondidinho? Às vezes ele se esconde em algum lugar, fica sozinho no escuro, em algum cantinho, que é onde ele está tentando se regular, se acalmar, descansar. E também na escola, se a gente conseguir sempre ter um cantinho ali, até mesmo na própria sala, montar com almofadinhas, né, com a caixinha de regulação sensorial, auxilia essa criança nessas habilidades aí, que automaticamente, quando ela perceber os próprios sinais, automaticamente ela vai sozinha se autorregular nessas situações aí. Tem a criança que leva o próprio ursinho, tem o paninho dela do conforto, né? Tem o paninho que ela cheira, né? E outros objetos aí que ela desenvolveu para essa calma. E por isso que a anamnese com o pai, com a família, os professores fazerem com a família, ou o profissional fazer com a família, para saber como que essa criança se faz essa autorregulação, é essencial para ter lá no momento dessa desregulação. E o principal deles, né? A gente precisa falar, o papel do afeto na inclusão. Então, fazer inclusão é não só na escola, é na sociedade, né? É, é em casa, é no lar, é a gente ouvir o nosso filho, as nossas crianças, né? Entender as necessidades. Não é deficiência, não é dificuldade, mas são as necessidades. Compreender as capacidades que ela possui, para vocês, olhando para elas, vocês consigam mudar, o olhar, né? A gente sabe das necessidades dessa criança. E por meio das necessidades a gente pode é, inverter esses cuidados, esse trabalho, esse direcionamento, né? Então, o papel do afeto na inclusão. A criança aprende melhor quando ela se sente segura. Quando essa criança se sente segura, a aprendizagem vai acontecer. Se essa criança em casa ela está se sentindo segura, acolhida, os pais estão ouvindo ela, estão respeitando o tempo de espera, né? Essa criança ela vai aprender. O vínculo reduz crises e ansiedade. Se o meu filho ainda dorme comigo, ele já está crescendo. Ah, vou tirar esse menino do meu quarto. E aí? O vínculo reduz crise e ansiedade. Se é um momento que se ela ainda não conseguiu sair desse vínculo, é afeto, é afeto. Ela precisa do teu cuidado, ela precisa do teu carinho, ela precisa de estar próximo. Então, não importe, né? Assim, se o seu filho está só ficando com você, dormindo com você, precisando de você, que essa retirada, né, para ela ir para o quartinho dela, seja como se fosse o desmame da medicação, né? Que a gente vai tirando aos pouquinhos, não de uma forma drástica, né? Se ela precisa de uma autorregulação com você, desse vínculo de afeto, prefira estar com ele, né? O afeto não é mimo, ele é estratégia também pedagógica, é estratégia para o aprendizado. Então, atender os seus filhos nas necessidades dela, nos caprichos dela, que a sociedade hoje fala, né? Tem mania de dizer que é frescurenta. Seu filho é frescurento demais. Nossa, é chato para comer, só come desse jeito, dessa forma. É o padrão que ela tem para se organizar. Então, não é mimo, são estratégias para que ela aprenda. E com o tempo, você desenvolvendo, estimulando, capacitando, logo ela vai desenvolver e ela vai aprender. Mas precisa de um tempo. E cada um tem o seu tempo específico, né? Eu tiro por mim. Eu me lembro que um dia antes do meu casamento eu dormi. é, eu ainda fui lá, coloquei meu colchão para dormir com os meus pais, porque existiam dias que eu precisava estar com eles e eles aceitavam. Não era todo dia que eu dormia com eles quando eu era grande,
mas em alguns momentos eu precisava estar com eles e eles trouxeram esse afeto. Eles permitiam que eu colocasse o meu colchão no quarto deles, adulta, com 18, com 23, com 21 anos, e isso auxiliou, na minha segurança emocional, né? Hoje, eu consegui exercer a minha profissão porque eu tive afeto. Eu tive professores que me deram afeto. É, eu tive o suporte em algumas situações. Hoje eu trabalho na rede de educação porque eu também fui acolhida. Eu tive afeto. Eu tive pessoas que me acolheram e me incluíram. Então, é, quando a inclusão e a integração é feita de fato, acontece. E nós sabemos que a inclusão hoje é feita de fato porque tiveram mães, tiveram pessoas que, que pagaram um preço e que estão pagando um preço. E às vezes é um preço muito alto para que as leis aconteçam, né? Para que as famílias compreendam, para que vocês desenvolvam esses esforços para com que essa inclusão faça acontecer. E cabe a vocês, famílias, mães, educadores, né, inclusivos, é, fazerem esse trabalho de entrega. É uma missão, é um propósito. A inclusão ela só vai acontecer por meio de, a gente sabe, tudo que acontece é depois de um grande esforço de alguém que pagou um preço alto, né? Então, que a gente possa estar plantando agora para a gente colher lá no futuro, né? Aqui é um exemplo de um vídeo de um educador que foi um educador que fez a diferença. Esse vídeo ele sempre me inspirou. Eu assisti no início da minha carreira como educadora, né? Ali no curso de pedagogia. Então, eu tive um curso que me ensinou o que é incluir. Eu tive um profissional, um educador, um professor que me marcou muito a minha prática de educação, de formação, porque ele era um professor inclusivo. E esse vídeo aqui, ele me fez mudar o olhar para muitas práticas que eu executei e que eu executava para fazer com que a inclusão acontecesse. E vamos ouvir então um pouquinho, rapidinho, tá? Vocês estão conseguindo? Deixa eu só dar pausa aqui. Vocês me dão só um ok? Maria Júlia, me dá um sinal para ver se o áudio tá bom, tá bom? Não dá para ouvir o áudio, Dá para Amanda. Não dá. o áudio, Mas tem ele está em legenda, né? inglês, aí tem legenda, aí dá para a gente acompanhar pela legenda, tá bom? Ele é uma criança neurodivergente, com dislexia, possível também TEA, porque nessa época só se falava muito sobre a dislexia, mas eu acredito que ela também possui o transtorno do espectro autista, tá? E um professor fez a diferença na vida dela. Olha só. Vocês viram aí, meninas? É, Esse professor ele exemplificou ali uma criança com dislexia, né? Ele exemplificou para chamar a atenção da criança, mostrou ali no quadro, né? Como que era uma escrita que ele conseguiria visualizar, a turma inteira não estava conseguindo, aí chamou a atenção dele. De repente colocou o espelho, porque geralmente a criança visualiza ali de uma maneira espelhada, né? A criança com dislexia. E quando ele colocou o espelho, as letras voltaram. E da forma como era escrito, né? Como ele escreveu no quadro, é a forma como a própria criancinha que estava ali na cena, né? Falando sobre ela, ela conseguiu, ela conseguiria ver. Falou sobre alguns renomados, né? Que também não aprenderam a ler e escrever, mas que hoje eram um boom, né? Uma pessoa se destacaram no mundo, né? E no final
ele conseguiu concluir falando que ele próprio, professor, né, também era igual a ele, né? Esse filme aí, ele é um filme assim muito interessante para a gente poder observar como que são esses comportamentos e como que um professor que faz uma inclusão acontecer muda toda a história de uma criança que não estava sendo aceita, que todo mundo só reclamava, né? E que poderia ter o histórico de uma criança que não poderia aprender, mas pelo estímulo que o professor, que já viveu, experienciou e aprendeu como desenvolver, ele vai mudar toda a história dessa criança aí com dislexia, né? Porque ele compreende e ele começou a trazer e chamar a atenção dessa criança. Vai lá, participa, né? Então solicitou que a criança acendesse a luz. Ela foi lá, participou. Perceberam também que essa criança era uma criança muito empática, que estava auxiliando a outra criança com deficiência, né? É, são outros sinais que a gente vê. Quais são essas habilidades que essa criança tem? Olha a empatia que ela tem nessas situações, né? Ela está interagindo com o outro, está ajudando o outro, né? E isso a gente sabe que ele vai se tornar, vai ser formado um ser humano de um coração totalmente diferente, né? Cheio de potencialidades, cheio de empatia, de afeto por aquilo que ele está recebendo, né? Às vezes os pais não estavam compreendendo e foi um profissional, um educador que esteve lá e, e que esteve na casa, falou com os pais e fez a diferença na vida dessa criança aí. Que tenhamos ainda, né, hoje ter essa oportunidade de que vários profissionais possam ter essa sensibilidade de compreender como que o cérebro dessas nossas crianças funcionam para saber recebê-las, né, incluí-las, integrá-las de fato. Esse vídeo aí reflete faz uma reflexão de como que realmente deve ser uma inclusão na sociedade. Agora eu perdi aqui os outros, não sei o porquê. Deixa eu atualizar. Acho que o vídeo travou. Mas é isso, meninas. Eu ia concluir com mais um slide aqui, mas eu acho que eu não vou ter acesso, porque deu. Ah, consegui. Que o último é esse daqui, ó, a habilidade social, que é a habilidade de o tempo de espera, o tempo de pedir ajuda, de cumprimentar, né? As ferramentas que a gente pode utilizar para desenvolver a habilidade social são as histórias sociais e também a própria comunicação, o integrar, né? O integrar na sociedade, a criança se sentir pertencente, e a gente pode trabalhar por meio dessas histórias sociais, o passo a passo, aqui já exemplificando como que seria, né? Acordar, levantar, ir ao banheiro, café da manhã, escovar os dentes, ó, a recompensa, né? O estímulo. Muito bem, fixou a próxima atividade, né? Aí ele vai fazer a outra atividade, computador, passeio. Então, sempre tem o passo a passo e o que ele precisa fazer para depois você parabenizá-lo. E é esse estímulo que a gente também precisa desenvolver, que é a habilidade social, para essa criança também desenvolver outras capacidades aí, ó. Ensinar a conviver é tão importante quanto ensinar os conteúdos. Então, ensinar que eu devo respeitar o meu amigo, que eu não posso bater, que eu não posso falar palavras feias, né? Então, com passo a passo nessas histórias, a gente vai auxiliar essas crianças a respeitar os outros. A gente sabe que é muito difícil e tem que ser uma rotina diária e que nós precisamos também ter sempre muita percepção, olhar os pequenos sinais, os pequenos olhares para entender o que pode estar acontecendo com os nossos filhos e alunos, né? E chamar para perto. E aqui uns exemplos de alguns filmes para vocês refletirem. Esse filme é extraordinário, de uma pessoa muito conhecida, ela é autista. Temple, eu não sei pronunciar o nome dela,
Esse filme é maravilhoso. Tem até um livro também, O Cérebro Autista. É O Extraordinário. Não sei se vocês já viram, é um filme muito conhecido, que fala muito sobre a questão da gentileza. E esses outros filmes aqui. E algumas sugestões de livros e séries. Eu vou depois anexar para vocês terem, tá bom? Cérebro da criança. Então, entenda primeiro, vamos entender como que é o funcionamento para a gente poder auxiliar e integrar nossas crianças. Neurociência e Educação, o desenvolvimento da criança, por Valon, as crianças autistas, inclusão escolar, séries para reflexão. Não sei se vocês já conhecem essa série Atypical, que é um TEA também, Amor no Espectro, e esse daqui é espetacular também. Eu amo essa série aqui, não sei onde que está agora nesse momento, mas ela fala muito sobre a abordagem do autismo. É um adolescentezinho, acho que ele tem 9, a série vai até os 12 anos de idade dele. Aí vocês vão vendo ali algumas situações que podem contribuir. Então, o progresso ele não é linear, não é uma linha reta, né? Mas ele é real. Então, pequenas coisas que a gente faz, a gente vai colher lá no futuro, certo? Então, fica aí, a minha frase final. Quando acolhemos, antes de ensinar, né, o ensino em si, de fato, os conteúdos, o aprendizado floresce. Abraço a todos, viu? Vamos, abrir as telas só para eu ver quem ainda está aqui conosco. Deixa eu abrir o meu, vou fechar esse e parar de compartilhar. Amanda, boa noite. Tem como Oi, você colocar essas indicações no grupo lá para nós? tem. Oi, Cleo, é você que está aí. Que bom te ver. Você assistiu toda a aula? Eu. Ah, que bom. Então, Eu cheguei um pouco compartilho, atrasada, que o Bruno estava tendo terapia. certo. Não, aí depois a gente vai estar compartilhando com vocês, tá bom? Ele está aqui, doidinho para te ver. Tem que ir, Bruno. Cadê? Aparece. A Bruno, gente fala com ele. corre que a Amanda quer te ver. Tem tempo, né? É, aqui. Gente, mãe, Ah, desculpa. a câmera tá desligada. Eu estava ligada e desliguei sem querer. Aqui. Tia, Oi. Nossa, você tá enorme, hein? Que bom te ver. A Cresceu sua em mãe todo vai te sentido. levar lá, a gente vai se ver em breve, viu? Você viu Tchau. a mudança? Tá sim, enorme. Meninas, alguém quer Tirei deixar alguma fala? agora eu Oi, voltei meu Dani, fone. tudo bem? Cheguei bem atrasada, mas olha, parabéns, viu? Quanto conteúdo maravilhoso, tanto passo a Que bom. passo, Uhum. muitas informações bem ricas aí para as mamães. Parabéns, Amanda. Gostei muito. Que bom, obrigada. Eu tive o compromisso em cima da hora, não deu para ficar aqui desde o início, mas o que Que eu só vi eu falta no início. achei Você que é a conversa. maravilhoso. Ai, gente, cadê a Dani? Cadê a Dani? Parabéns. Obrigada. Meninas, vocês querem deixar alguma fala, alguma pergunta? Só para Eu eu acho que algumas responder. mamães Vamos deixaram colocar algumas duas. mensagens ali, ó, Amanda, ali no Deixar. chat. Depois você dá uma olhadinha. Depois tem como eu acessar, né? Entendi. Eu acho que a Maria Júlia E consegue captar essas perguntinhas e responder lá no grupo. Dá para fazer também. então tá bom, tá ótimo. Então aí a gente vai respondendo lá no grupo, né? Olha É, que até bom, levantei essa Eliane, questão da vai. dificuldade do sono, Amanda. Uhum, Mas aí se responder lá no grupo para nós, tá tranquilo. tá bom. Aí eu vou responder, a gente vai respondendo lá, tá bom? Então vamos Beleza. tirar uma foto? Obrigada, boa Que a noite. gente não Obrigada, tirou. viu, Vamos tirar a Ney? foto, aparece todas. Vamos fazer uma foto. Eu tirei uma, mas se você quiser tentar tirar outra, Você tirou? Todo mundo sorrindo, bem lindas, maravilhosas, acordadas até agora, quase 11 horas da noite. Eu quase não falo, gente, mas quando junto o meu hiperfoco aí eu vou longe.
Deixa eu colocar aqui. Cadê? Sorriam. Aí, prontinho. Então, meninas, a gente vai conversando, tá? Bom ver vocês. Beijo. Fiquem com Um Deus. abraço. Tchau, Tchau, Amanda. Tchau, beijo. meninas. Boa Boa noite. Tchau, noite, tchau. bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.